Olá, boa tarde. Então, estamos aí já. Hanna, Pedro, Elton. O Alessandro ainda não entrou, mas então vamos começar. E aí, conseguiram fazer a atividade? Sim, com muita ajuda do Elton, sim. Acho que conseguimos, professor. A gente Então, mas tentou, pelo então, menos. a primeira vez que faz assim parece que é uma coisa complicada, mas na realidade é só um trabalho um pouco braçal, né, para ficar trocando de software e tal, e conseguir capturar a sequência de dados lá. E transformar a matriz retangular num vetor. Aí a partir daí leva ela para um software que faça um mapa, né? Aí transforma ela de novo num retângulo, né? Que é justamente o mapa de calor, né? Então era para ter ajuda mesmo. Então beleza. Então quem vai apresentar o passo a passo aí desde o começo? É a Hanna ou é o Pedro? Professor, como nós dividimos a atividade em verão e inverno, a Hannah fez o verão e eu fiz o inverno. E depois nós fomos comparar os gráficos, né? Mas o senhor quer desde o começo da planilha para explicar o que nós fizemos ou já pode apresentar o mapa de calor? Eu quero que faça um tratamento antes. Me mostre o cluster, né, Eu antes. posso, eu É, posso mostrar uma coisa. isso, só uma introdução, assim, para não ir direto pro mapa de calor. Uma introdução geralzinha, rápida, né? A gente pode fazer o seguinte, Ah, Tá. professor, a oi. gente pode mostrar até a parte que a gente fez no Excel, e quando chegar na parte do surf, a Hannah pode, se a Hannah puder compartilhar a tela dela e mostrar que nós fizemos 3 gráficos, né? No caso, para verão e para inverno e para os dois. É Ah, porque, tá, beleza. assim, É porque o Elton fez para os dois, né? Aí vocês repetiram o E que ele fez. a É isso? verdade, a gente, eu fiz o verão, o Pedro fez o inverno e o Alessandro, porque eu consegui falar com ele só bem depois, ele fez o total. Todo mundo fez um mapa. Eu posso Então, mostrar logo aqui como é que então eu vai, fiz tá, o porque total rapidão. então tudo bem, mostre lá, vamos ver. Deixa eu ver se consigo compartilhar. Se eu tiver uma dúvida assim qualquer, eu falo, aí a gente troca a apresentação. Mas assim, é, é, eu queria ver realmente o máximo de detalhes aí que vocês fizeram. Aqui tá aparecendo minha tela já? Tá, tá. Nós três, eu, Pedro e o Alessandro, a gente usou a mesma matriz. Eu reduzi a matriz, conforme já tinha feito na atividade anterior, só que eu reduzi um pouquinho mais, utilizando a ocorrência efetiva. Eu plotei aqui a ocorrência efetiva da matriz que eu tinha e procurei uma descontinuidade. Só que para não ficar muito grande, eu marquei essa descontinuidade bem aqui, que dava no 3.1. Aí retirei algumas espécies. Tá aqui as outras espécies que eu retirei. Aí a matriz ficou no total com 38. Foi. A matriz de Tá. trabalho tirou 38 espécies. Aham. Aí aqui é a transformação Então tá, Helling. peraí, só um pouquinho. Tem alguém querendo entrar? Davi? Não sei quem é Davi. Quem é Davi? Vocês conhecem? Opa, professor, sou eu que eu fui entrar aqui, mas entrei por meio errado, porque eu acesso pelo celular e pelo computador próprio, para eu poder apresentar Ah, então depois. tá bom, Eu vou beleza. mudar aqui. Tá bom, já entrei. Hanna, Oi. sem haver, assim, não exatamente com relação ao que você cortou em si, é porque eu conheço essas espécies, foi minha tese de doutorado com elas, né? Quando você fez esse corte aí a mais, tudo bem, diminuiu para 38. Mas você acabou cortando espécies muito importantes aí, né? Eu botei aqui, né? Acho que eu cortei. Então, esse teu último corte, bota a tua tela de novo aí, vamos ver. Achei que não estava apresentando. Peraí. Aqui, ó. Tá, então nesse último corte, o quarto corte, né? STHI, o PPA, PA, o RRU, TRLA. Então, olha só, isso aí é Traculus latani, TRLA. É um chicharro que chama, né? É uma espécie muito importante.
Esse ano, ele veio menos, assim, mas assim, outra importante que é o ISPA, acho que ele está aí em algum lugar, tá? Isopristis parvipines, isso aí é um cianídeo bem costeiro, e ele é marcador de lugar mesmo, né? Esse SQCU, Squalus cubensis, isso aí como é que ele chama? Cação anjo, né? Que chama. Então, tudo bem, continue cortando lá, mas estou dizendo assim, na real, esse corte já tira bicho que realmente é estrutural lá, né? Não é raro, né? Então, é só um comentário, mas assim, não é isso que a gente está vendo aqui, a gente está vendo mais a aplicação da análise, né? Sim, Mas só sim. para dizer que tomar um cuidado quando a gente não conhece mesmo. No caso, vocês não conheciam. Você não sabe o que é aquela sigla lá. Então você não poderia tomar essa decisão. Mas é só para alertar. Tudo bem, vamos cortar. Mas usar algum critério, olhar melhor, literatura, sei lá, enfim, para não cortar demais. Tá? Mas não atrapalha o exercício. Foi só um comentário, porque eu vi assim, me chamou a atenção, eu quis dizer, mas isso não atrapalha a atividade em si, tá? Entendi, professor, entendi. Mas aí o senhor acha que tipo assim, então esse critério, ele tem que ser avaliado junto com a biomassa e a frequência de ocorrência, né? Não só pela ocorrência efetiva, né, por exemplo. Porque, olha, tecnicamente é bem baixa, né, a ocorrência efetiva dele. Extremamente baixa, exatamente. Mas então, isso também é biomassa, né? Vocês não estão com todos os dados aí. Essa é a matriz de biomassa, mas como isso foi um trabalho experimental, a gente tem também o número de indivíduos, né? Então, quando você põe o número de indivíduos, mesmo com a biomassa efetiva pequena, mas aquela biomassa efetiva significa, assim, às vezes centenas e às vezes milhares de indivíduos, né? Então, quando você está com essas duas variáveis, né, biomassa e densidade, aí sim você vai e avalia elas junto, né? Então, possivelmente esse teu último corte aqui você não iria fazer, né? Mas como só com a biomassa, e biomassa é basicamente o que a gente tem quando está estudando pescaria, né? Desembarque pesqueiro, a gente tem a biomassa, né? E essa biomassa, então, às vezes ela é um pouco enganosa, né? Então, por isso que numa primeira análise, tenta cortar de maneira assim, pouco. Aí faz tudo, vai até o final, até a análise nodal. Se aparece uns grupos lá, umas coisas que não consegue interpretar e tal, aí você volta e vê aquelas espécies, onde é que elas estão no teu ranking, né? Esse teu ranking de corte, né? Aí você continua aplicando o teu ranking, né? Então essa é a abordagem para trabalhar realmente quando você vai produzir um artigo, uma dissertação e tal. Você vai lá na frente, faz um corte menor, vai lá na frente, aí volta, aí corta de novo, vai até lá na frente e volta. Certo? Certo. Mas então, beleza, isso é só um detalhe para aproveitar bem a informação. Mas então vamos nessa. Ainda está aparecendo na minha tela? Tá. Sim, aí esse corte eu compartilhei com os meninos, então eles utilizaram a mesma planilha. Aqui foi porque eu separei em verão, né? Como eu demorei um pouco para falar com o Alessandro, eu acabei fazendo também o total. Aí aqui eu separei do jeito que eu levei para o PEST, né? Enumerando as espécies primeiro e depois enumerando as variáveis também, para fazer a ordem do cluster. Aí aqui é a matriz que eu utilizei para fazer o vetor que vai para o surfer, né? Aí eu botei aqui raiz 4, porque toda hora me confundia, né? Só para lembrar que aqui a gente transforma a gente leva em Hellinger, né? Mas na hora de fazer o vetor pro surfer, a gente faz o vetor com a matriz em cluster. Aí aqui foi onde eu rearranjei a matriz, conforme a ordem do cluster.
Você sabe por que que você faz com uma outra matriz? Por que que você faz com a Por outra quê? matriz? Por quê? Não sei. Ah, então, então, não faça as coisas se você não souber. Quer dizer, faça, mas assim, se pergunte por quê. Eu Pela, me perguntei muito durante o processo, é Bruno. simplesmente porque quando você transforma em proporção, porque o Hellinger nada mais nada menos que é uma proporção, né? É uma raiz de uma proporção. Quando você faz isso, você meio que iguala as densidades. Você não sabe onde é que tem mais indivíduo e menos. Às vezes você pode ter um indivíduo numa amostra lá com muito pouco indivíduo, mas como é proporção, na hora de você fazer o mapa de calor, aquele mapa de calor é da proporção, não é da biomassa. A proporção, a raiz da proporção, etc., ela é usada para melhor agrupar. Porque é multivariado, é multivariadamente. Então, eu pego coisa multivariada, eu tenho que transformar ela daquele jeito, proporção, que na realidade é uma proporção especial, que é o Hellinger, né? Eu tenho que, né? Mas essencialmente é uma forma de proporção. Para quê? Para multivariadamente conseguir gerar grupos coesos. Beleza, então lá o grupo. Agora, na hora que eu vou interpretar ele, eu quero uma visão mais clara. Eu quero onde é que está concentrado realmente a biomassa naqueles grupos lá. Aí você faz uma ligeira transformação na biomassa, porque senão os bichos muito pesados assim, na hora de interpolar espacialmente, ele vai ficar só aquele pontinho vermelho lá, o resto tudo azul, sabe? Então aí você pega e dá uma transformada não linear para aparecer, para você ter uma ideia da biomassa mesmo, onde é que ela tá. Sacou? Saquei agora. Eu não tinha entendido isso, tanto que eu refiz umas 3 vezes cada gráfico, cada mapa, porque eu ficava esquecendo, sabe, esses detalhes, assim. Mas aí, depois que a gente entende os detalhes, eles fazem mais sentido, né? Aí aqui é a matriz que eu fiz pro total também, mas aí o Alessandro, que ficou com essa parte, ele vai mostrar depois. Aqui eu só salvei os clusters de cada, o cluster do total e o cluster do verão. Aquele cluster que entra depois para unir ao mapa, né? Esse já é com Hellinger novamente, né? E aqui o resultado, mas eu vou mostrar no... Esse aqui é porque eu estava tentando ver alguns padrões e tal, mas só que fica mais fácil com as informações completas, né? Porque cada coleta representa um local, representa uma latitude, uma longitude. Mas esse aqui foi o meu mapa de verão, esse do meio aqui, peraí. Abundância do verão. Esse da esquerda, o do inverno, é o do Pedro. E esse da abundância total, fui eu que fiz, mas o Alessandro fez o dele também. Certo. Aí esse aqui é o mapa final, ó. Do verão, é esse mapa do meio. Para saber se está certo, assim, certo que eu digo assim, porque o Elton, depois eu olhei com calma lá, na realidade, naquele negócio de dar os 180 graus, 90 graus, né, vai fazendo aquilo, teve um momento lá que deu uma invertida mesmo, né? Então, para eu saber se está certo, é porque eu sei cada espécie onde é que elas ocorrem e onde é que está fazendo o grupo. Então, eu tenho que conseguir ler o nomezinho ali, só para ver se você não inverteu demais, sabe? Que ao invés de 180, não era 180, era para deixar daquele jeito mesmo. Então, tá, vamos ver. As estações mais costeiras, sobe um pouquinho. É a 3, 6 Você não quer ver o do verão? Não, essa é verão. É Esse é só verão. 3, 6 e 9. 3, 6 e 9. São as mais costeiras. 3, 6 e 9. Tá aqui os 3. Isso é completamente costeiro. Isso é quase perto da praia. Isso é 5 metros de profundidade. Bem costeira. Tá aqui as mais abundantes e mais costeiras. E ela tem que ter cianídeos. Peraí. PABR. Tá aqui, ó. Dá-lhe cachorro.
Então tá certo, ó, porque olha só, PABR é Paraloncurus brasiliensis. É um cianídeo Arraia. também. E é Sim. Paraloncurus brasiliensis, PABR. Ele é bem costeiro. Então ele tá abundante de lericina 3, 6 e 9. Então beleza. Então você fez certinho. É porque eu acho que o Elton inverteu demais lá. E aí vai invertendo a figura para poder fazer a edição, né? Tem que tomar um Teve certo algum cuidado. mapa que eu me enrolei, e aí eu não Aham, conseguia encaixar. E aí eu fui girando, girando até encaixar. Não lembro qual foi. Foi um pronto. dos que eu fiz. Pronto. Aham. Aí eu não conseguia encaixar o número de ticks aqui do mapa com o do cluster. Aí eu dei umas viradas até conseguir encaixar. Certo. Aí foi isso aqui. Uhum. Você consegue. Claro que quando você coloca o verão e o inverno, né? Aí aí você consegue ver o grupo, né? Como um todo. E aí, em termos de espécies, assim, fica melhor, porque os grupos de espécies elas mudam também, né? De uma época para outra. Aí fica realmente muito difícil de comparar, né? Então, na real, o que eu solicitei para você dividir verão e inverno é para aprender a fazer, né? Para fazer, né? E aí perceber que ele tem uma outra estética, né? Esse gráfico aí, ele tem uma estética bem mais elaborada, né? Né? Ele é legal de mostrar esse gráfico, né? Ele já chama atenção, né? Só de olhar Chama para ele. atenção e você mostra exatamente onde é que estão os grupos e tal. Se ele vier acompanhado de um mapa, né? Onde estão, fica mais legal ainda, porque aí você está definindo as comunidades. Você pode fazer isso para comunidades pesqueiras também, né? Então, na real, o que eu fiz na minha tese de doutorado, eu fiz uma análise nodal, mas não desse jeito. Eu fiz ela, porque foram 2 anos de dados, verão, inverno, verão, inverno. Então a minha matriz, ela foi com os 2 anos juntos, né? E aí o grupo de espécies foi um só, para verificar esses padrões e tal, né? Mas a ideia basicamente era essa, né? Mostrar uma forma de analisar, né? Se eu tenho um período do ano só, eu faço um cluster e as espécies, isso já é uma maneira legal de descrever, né? Mas a gente pode ver algumas coisas, por exemplo, assim é difícil de ver a letrinha, mas a gente tinha que ver com calma, né? Porque determinadas espécies pode ser aquelas de ranking mais elevado lá que você na hora de cortar, né? Você pode prestar atenção nelas aqui. Quem são elas? Basicamente é o CTGR, é o CIGU, são essas espécies aí. Aí vê se elas estão no mesmo grupo, se não estão, se mudam de um período para o outro, né? Mas o que dá para ver mesmo, né, é que no verão a gente tem lá o grupo mais importante, onde está esse vermelho mais escuro, né? Ele está bem concentrado. E no inverno ele parece que está mais espalhado, né? Né? Então são formas de mostrar diferentes processos, né? Que estão acontecendo aí. Tá? Mas beleza. Todo mundo fez e ficou bacana. Gostei. Isso daí conseguiram então ficar autônomo? Você é capaz de fazer isso de novo? Sim, sim. Até porque cada um eu fiz umas 3 ou 4 vezes, porque eu sempre errava algum detalhe. E aí eu já estava fazendo sem olhar. Já. Bom. Isso é bom. Professor, o impressionante é que quando a gente vai fazer da primeira vez, parece uma coisa extremamente difícil. Aí depois no processo ele parece que vai ficando mais automatizado, aí a gente consegue já ter mais facilidade. Eu não sei se foi só para mim, né? Mas acho que para os outros também. Uhum. Isso daí, para comparar, vocês podem fazer então um mapa de calor também das variáveis ambientais, né?
E só para dizer para vocês assim, é uma técnica relativamente simples, mas se você faz ela de forma elaborada, objetiva, o objetivo é entender o mais prontamente o possível seus padrões, né? E aí são padrões complexos, né, que você poderia levar-se um tempão para descrever eles, né? Aí se você faz uma figura dessa com essa informação toda e depois descreve, você consegue ver coisas que você não veria se você tratasse aquilo de outra forma, né? Então, isso daí é uma técnica que vocês devem levar aí para a carreira, né? Para outra, sempre que estiver tratando com dados multivariados, onde você pode fazer modo Q, modo R, né? E pode fazer mapa de calor. Isso é uma maneira muito eficiente de descrever a informação, tá? Ó, começou essa desgraça aqui. Bem, essa era a atividade, né? Queria só ver os resultados. Eu vou dar mais alguns exemplos, né? E nós vamos partir para um outro assunto, tá? Então vamos lá. Eu preciso compartilhar minha tela agora. A gente fez, todo mundo vendo minha tela? Sim. Então, na realidade, a gente não só a gente faz uma tarefa dupla. Quando a gente utiliza em conjunto modo Q e modo R, existem várias formas de utilizar em conjunto modo Q e modo R. Vocês viram uma delas, né? Que é aquele mapa de calor, vamos dizer, certo? E aquilo esse procedimento de trabalhar modo Q e modo R é útil também, né, para você verificar quantos grupos você vai eleger no momento que você está interpretando. Então ele serve para duas coisas, na realidade, né? A gente pode determinar os grupos, né? Ter uma ideia de grupos e interpretar os grupos ao mesmo tempo. Então a gente passa o passo 6 e o passo 7, com uma análise com mapa de calor, modo Q, modo R, pode fazer isso. Tem uma outra forma de ter uma ideia de quantos grupos tem. Eu vou explicar aqui para vocês rapidamente. Que o PEST tem um algoritmo lá que a gente pode ter uma ideia de quantos grupos tem, tá? Eu vou pegar uma matriz pequenininha, só do verão aqui, ó, e algumas espécies, assim, não muitas. Vocês não... assim tá bom, tá? Uma matrizinha pequenininha aqui de verão, só para mostrar uma forma mais objetiva de definir grupo. O que a gente viu aqui foi uma forma interpretativa. Em última análise, se a tua interpretação não estiver batendo com a forma objetiva, opte pela tua interpretação, certo? Porque as formas objetivas, né, métodos quantitativos, numéricos, estatísticos, para definir número de grupo, elas, na sua grande maioria, ou elas são muito rigorosas, ou elas são muito flexíveis. Isso depende. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, eu quero saber quantos grupos tem. Não tem
um método estatístico objetivo, que a gente chama, né? Objetivamente, ó, tem 3, tem 2, tem 4. Sim, tem métodos objetivos para isso. Só que não é uma tarefa simples e esses métodos ainda, eles variam muito. Às vezes eles são muito restritivos. Eles falam assim, ó, você tem 2 grupos. Mas 2 eu já sabia que tinha, né? Quando eu estou com boa parte das 2 grupos é no mínimo, né? E às vezes fala, ó, tem muitos grupos. Então, os algoritmos objetivos para determinar o número de grupo, eles ainda são muito, vamos dizer assim, inconsistentes. Certo? Só um momentinho. Deixa eu desligar esse troço aqui. Pronto. Onde estávamos? Estava aqui, tá. Bom, eu vou pegar essa matriz, eu já peguei, né? Vou levar no PEST. Vou mostrar para vocês aqui o PEST, ele tem uma forma de dar uma ideia quantos grupos teriam lá, tá? Então vamos inverter. Eu não preciso falar para vocês, né? Eu tô só mostrando a técnica, eu não estou fazendo a análise completa, certo? Então a gente viu que com o procedimento do cluster em 2 vias, sendo comparados modo Q e modo R através de um mapa de calor, isso a gente chamou de análise nodal, só para dar um nome, né? Que a gente faz um cluster, faz outro, depois reúne essa informação toda através de um mapa de calor, que na realidade é uma interpolação, né, dos dados originais, só ligeiramente transformados. Quando a gente faz esse análise nodal, de novo, repetindo o que eu tinha falado antes, a gente tem uma ideia de quantos grupos eu posso dizer. Eu tenho 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos. O que significa aqueles grupos? Alguém está querendo entrar aqui. O que significa aqueles grupos dessa base de dados que eu dei para vocês aí? Alexandre de novo, vamos lá. O que significa aqueles grupos lá? Eles significam localizações, né? Então, se vocês podem ver lá depois, que eu tenho sempre um grupo que são de amostras costeiras, bem rasas, um de amostras intermediárias, de profundidade intermediária, e outro de profundidade maior, mais funda. Então eu poderia dizer, olha, tem 3 unidades aqui de habitats dentro da minha plataforma. Saber quantos grupos tem lá, se ele realmente é diferente um do outro, é uma coisa importante, uma tarefa importante saber. Que eu posso saber assim, bom, tá me dando 3 grupos, mas um desses grupos aí, na realidade, não é tão assim diferente dos outros, para eu achar que ele é um outro habitat. Vocês estão me entendendo? Então, assim, definir número de grupos é sim uma tarefa importante, tem que ter uma ideia mesmo, né? Aí eu uso análise nodal, falar, bom, aqui tem 3 grupos, ali tem 4, assim por diante. Mas aí eu vou mostrar um outro jeito, que é um algoritmo. Vamos lá, vamos só inverter, rearranjar, transpor. Vamos fazer um cluster multivariada, cluster clássico. Vamos botar o PGMA. Eu vi um áudio, um vídeo aí no YouTube, né, da pessoa ensinando a fazer cluster no coisa, e ela estava em UPGMA, né? Falou assim, bom, então vamos trocar, vamos usar DISC e depois vamos usar o Word. Aí fica aparecendo o DISC aqui, tá vendo? Então ela achava que estava fazendo o DISC com o Word, ela não sabia que o Word
Então tem coisa errada no YouTube, hein? Tomar cuidado, tá? Então vamos computar aqui, ó, tá vendo? Então beleza. Aí eu tenho aqui, ó, um grupo aqui que me formou, o método de Word, formou um segundo grupo e um terceiro grupo. Eu não vou fazer two-way, não. Eu vou fazer aqui, ó, Bootstrap. Vamos usar 2000. Depois eu explico como é que é feito esse Bootstrap, tá? Bootstrap, na realidade, é uma reamostragem. Não é exatamente um teste estatístico. É uma forma de verificar a estabilidade dos grupos formados. Então eu uso lá 2000, já está razoável, né? E mando ele fazer. Tá fazendo, ó. Ó o verdinho lá andando, ó. Ele vai fazer 2000 cluster desse daqui. Aí o que ele aparece, ó? Tá vendo o número aqui, ó? 100, 20, 40, 26, 60, 58, 95, ó, 100. Então, eu tenho uma... 100 significa o quê? É a estabilidade deles. Por um grupo, para eu usar um paradigma semelhante aí o da estatística, né? Eu posso usar assim, aqui, até aquele de 95%. Se eu quiser ser rigoroso estatisticamente. Então, e esses números que estão aqui são porcentagem. Né? 100% das 2000 classificações que eu fiz, todos esses elementos aqui permaneceram nesse grupo e todos esses elementos aqui permaneceram nesse grupão. Então, beleza. Então eu tenho uma evidência bacana que eu tenho 2 grupos. Isso com certeza, porque embaralhando e fazendo o cluster de novo, todos esses elementos ficaram, nas 2000 vezes que eu fiz o cluster, eles ficaram aqui. Vamos olhar esse nível aqui, ó. Não, esse nível aqui, ó, para saber se eu posso considerar esse grupo diferente desse grupo. Vocês estão vendo meu mouse, né? Sim. E professor? Então, o que está dizendo? Ó, 15% só dos 2000 clusters que eu fiz gerou esses valores todos aqui nesse grupo e todos esses valores desse grupo. Das 2000 vezes, apenas 15% das vezes manteve os objetos no mesmo grupo que estava sendo comparado. Claro que não considerando essa hierarquia aqui, considerando tudo, ó, tá vendo? Tudo. 15% das vezes só. É muito pouco. Certo? Então eu tenho que ter assim... Eu falei 95%, também é muito rigoroso, tá? Eu posso ser rigoroso se eu precisar, né? Mas, por exemplo, eu já vi interpretações em termos assim, de 75%. Pelo menos 75% das vezes ele mantém no mesmo grupo. Certo? Então, é uma técnica sofisticada de bootstrapping, né? Aplicada na mesma matriz, que nos proporciona esse tipo de análise. Entenderam como é que interpreta? Como é que interpreta? E esses valores aí, eles são mais para a gente interpretar a quantidade de grupos, né? Assim, é para você saber qual é a estrutura realmente, entre aspas, significativa. sim, sim. Se eu for olhar esse dendrograma aqui, ó, se eu for olhar aqui, eu vou falar, bom, aqui, pelo bootstrapping, eu poderia interpretar só 2 grandes grupos. Entendi, professor, entendi. Certo? Um para cá e um para cá. Mas eu tenho outros casos, por exemplo, isso aí a gente pode fazer, né, depois. Que eu tenho aqui intermediário, tá vendo? Eu tenho aqui valores altos também.
Então, se eu tiver um valor alto aqui, ó, em torno de 75, nesse nível onde está o 40 aqui, ó, se eu tiver 75 aqui, certo? Eu posso dizer que esse grupo aqui e esse outro grupo aqui são grupos reais ou grupos importantes, certo? Certo, professor. Então tá. Agora, como é que é feito exatamente esse bootstrap? Isso aí é o poder da computação, né? Então, esse bootstrap é feito dessa forma. Vou explicar para vocês agora rapidamente. Que bootstrap é esse, né? Tem um canal que o senhor mandou lá, de um professor, acho que é da UFMG, né? Ele tinha definido o bootstrap como... Ele falou assim, que calcula um valor de P não enviesado para cada agrupamento. Só que aí o senhor explicando agora, eu entendi bem melhor. Uhum. Então, ele faz isso e tal. É porque quando bota no R, aí o R sai botando aqueles valores todo ali, aí até a pessoa entender o que está fazendo, demora, né? Mas daí depois, né, que você explica como é que é feito e tal, aí você consegue interpretar melhor lá uma rotina mais automatizada, né? Então, eu quero mostrar para vocês como é que esse bootstrap é feito. O que é isso? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui a minha matriz de dados, certo? Ó. Vamos fazer ela assim, ó. É mais ou menos essa matriz aqui que a gente fez, né? Então, eu tenho aqui, nessa dimensão da matriz aqui, os meus objetos, certo? Eu tenho poucos objetos e tenho um monte de espécies, né? Ó, não é? Não é isso? Tem esse monte de espécies aqui e esses objetos aqui. E qual foi o cluster que eu fiz? O cluster foi dos objetos, né? Não é isso? O cluster foi feito com os objetos. Então, o primeiro cluster que eu tenho é essa matriz do jeitinho que ela tá. Cada sequência aqui é uma espécie, né? Aquelas minhas espécies e tal, eu vou e faço um cluster. Então, eu tenho aqui um resultado. Sei lá. Vou fazer um clusterzinho assim mesmo, assim, rapidinho. Ó. Eu tenho aqui objeto 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, no primeiro, o cluster que eu faço com meus dados mesmo, né? Com a minha tabela de dados, que eu faço o maior cuidado com ela, eu transformo, eu reduzo e tal, vou lá e faço esse cluster aqui, né? Nessa dimensão. Aí eu percebo que eu tenho dois grupos, né? Beleza. Aí eu fiz o quê? 2000 bootstrap. O que é o bootstrapping na real? Que bootstrapping é esse? Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, a espécie 1, a espécie 2, a espécie 3, a espécie 4 e vai embora, né? Até a espécie 50. Certo? E eu tenho na minha matriz, então, 50 espécies. Aí eu vou fazer o meu primeiro bootstrapping. O que é o primeiro bootstrap? É assim, ó, você imagina, então, que cada espécie eu escrevo número 1 num papelzinho e jogo dentro de um saquinho aqui, ó. Então eu tenho 50 papelzinhos com um número aqui. Certo? O 1 é a espécie 1. Mas o que é a espécie 1? É o vetor dela todinho, ó. É toda ela, ó. Então, como se tivesse assim, ó. 50 papeizinhos desse daqui. Cada papelzinho, na realidade, é uma lista.
Então, ela tem 50 aqui, ela tem 0, ela tem 0, ela tem 0, ela tem 12, ela tem 17, certo? Entendeu? Então, cada papelzinho, na realidade, é essa lista aqui, ó, da ocorrência da espécie, certo? Eu pego, enrolo esse papelzinho, ele é o número 1. Eu ponho aqui. Faço a mesma coisa com o 2, com essa... Eu não troco essas espécies aqui, ó. Nem a ordem, nem nada. Então eu vou ter 50 papelzinhos aqui. Com essa fita, né? Com esse vetor em cada papelzinho. Aí eu vou lá e faço o meu primeiro bootstrap. Essa dimensão aqui vai continuar sempre a mesma, né? Sempre 7. E aqui sempre 50. Então eu pego, sorteio um papel desse aqui. Aí veio, vamos supor que veio 7. Aí eu boto ele aqui, ó, 7. O papelzinho número 7, eu enrolo ele e jogo ele de novo aqui. E embaralho e puxo mais um. Putz, veio 7 de novo. Ok, eu ponho ele lá. Eu pego e jogo ele lá para dentro de novo, sorteio e tiro. E vou completando até dar 50. O que eu fiz aqui então na realidade? Eu fiz uma reamostragem com reposição. Eu fiz uma reamostragem com reposição. Isso é o Bootstrap, a forma mais simples dele, né? E aí, essa sequência que ficou aqui, percebam, ela tem 7 de dimensão, né? Que não muda, e o número de espécies é 50, só que ele é reamostrado com reposição. Dessa primeira matriz bootstrapeada, eu faço um cluster com ela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. E aí eu dou uma olhada das espécies desse primeiro cluster aqui, ó, quantas que ficaram no mesmo grupo. Aqui 4, 5, 6, 7 ficou e essas daqui ficaram. Então, beleza. Aí eu vou ver, bom, então, no meu primeiro bootstrapping, aí ele vê quem ficou no mesmo grupo em cada nível de corte aqui, ó. Nesse primeiro nível de corte, no segundo nível de corte, no terceiro, até chegar lá o último, tá? Para um bootstrap. Agora você imagina, ele vai lá e faz mais um bootstrap. Sorteia de novo. Depois ele vai lá e aí, depois desse sorteio, ele faz um cluster. Aí ele vai lá, faz um bootstrap de novo. Depois desse sorteio, ele vai lá e faz mais um cluster. Quantos sorteios que eu pedi? 2.000. Então vocês viram a quantidade de conta que esse computador fez? Por isso que às vezes... O negócio é difícil, professor. Entenderam? Sim, sim. Então, é isso que ele faz. Ele faz um bootstrapping no cluster e verifica em cada nível de corte se os grupos são os mesmos que estavam no original. Isso é um teste estatístico? Podemos dizer que sim. Talvez não seja exatamente um teste estatístico bootstrapping que substitua aí um teste T. Né? A gente usa bootstrapping quando a distribuição não é normal, quando ela é muito assimétrica, não sei o quê, a gente costuma... quer dizer, a gente, né? Existe essa metodologia, que é chamada não paramétrica, de reamostragem, né? São técnicas de reamostragem. Uma delas é o bootstrapping, que eu mostrei para vocês o que é. A outra é a mera permutação. Permutação é só trocar de ordem. Mas aqui, no nosso caso, trocar de ordem não vai adiantar nada, porque vai continuar sempre as mesmas espécies, né? Permutação
é uma forma, né? Troca só a ordem. Bootstrapping troca reamostra os indivíduos, né? E tem uma outra técnica aí também chamada de jackknife, a navalha de Jack, que é também uma forma mais simples de reamostrar, certo? Então, pela reamostragem, a gente vai ter, usando o método de Bootstrap, é possível verificar a estabilidade, né, numérica e aí eu tenho um elemento a mais para me dizer, olha, eu tenho com certeza 2 grupos. Ou eu tenho, mas nada me impede de querer interpretar um outro grupo hierarquicamente mais inferior. Nada me impede de querer fazer uma interpretação para esse grupo aqui, ó. Para esse grupo aqui também. Mesmo que ele está me dizendo que isso daqui é um grupo só, que esses 2 aqui não tem consistência para eu considerar essa região e essa região como grupos diferentes. Né? Aqui, ó, agora deu 18, né? Porque cada vez que roda, né? É isso. Certo? Entendido? Entendido, professor. Então a gente usa. Sim, professor. A gente usa mais esse elemento, né? A gente vai lá, faz o dendrograma, roda um bootstrap nele, dá uma analisada na estabilidade e a gente então decide quantos grupos tem. Faz uma análise nodal com mapa de calor para você interpretar esses grupos, né? E esse bootstrap já pode servir para ter uma ideia de quantos grupos tem. Ah, isso não deu grupo nenhum. Isso pode acontecer isso também. Mas e se você conseguir interpretar? Apresente o padrão, né? Se você conseguir interpretar, aquilo fizer sentido, apresente o padrão, né? Mas normalmente 2 grupos sempre aparece. Bom, isso daí foi só para dar uma pontuada que existem sim algoritmos que permitem a definir objetivamente o número de grupos, né? Mas nada como... E a análise nodal é uma técnica também que te permite interpretar isso daí. Pode juntar as duas, né? Aí vai dando mais consistência. Eu vou mostrar para vocês agora uma análise nodal que eu fiz há um tempo atrás, né? Como exemplo, uma outra análise nodal, um outro tipo de análise nodal, que não necessariamente mapa de calor, né? Cadê o meu? Aqui, ó. Tá meio lento meu computador. Então tá, vamos dar só uma olhada aqui, ó. Mapa, tá? Então aqui, isso aqui é plataforma continental. Isso foi um trabalho que eu fiz de consultoria para Petrobras aí um tempo atrás, né? Então, isso daqui é o seguinte, essa região aqui de Búzios, litoral do Rio de Janeiro, aqui Cabo de São Tomé, né? Aqui está a linha de 200 metros de profundidade, então a gente está vendo aqui a plataforma continental. Nessa cruzinha, onde está aqui a cruz, a gente pode... São 2 plataformas de petróleo que estavam em operação. E aí era a fase de caracterização ambiental. E o que aconteceu? No entorno, 2 plataformas, Pampa e Pargo, né? No entorno dessa plataforma, em sentido assim circular, né? Concêntrico, foram feitas várias coletas de sedimento, um box core, né? Uma série de coletas de sedimento, tanto no verão quanto no inverno, no entorno de cada plataforma dessa. E qual foi os organismos que foram estudados? Foi a comunidade de moluscos, tá? Então, veio várias espécies, né? Vai poliqueta, etc, etc.
mas no caso, a grande fauna mesmo, né, quantidade que dominava isso daí eram micromoluscos, né, de sedimento aqui de beira de talude. Beleza. Eu nunca tinha visto nenhum bicho desse, não conhecia nenhum, mas aí eu fui estudar, fui ver as espécies, fui aprender sobre elas, né? Antes de. E ao mesmo tempo que estava fazendo o relatório, né? Ver fotinho, ver um pouco do ciclo de vida, conhecer um pouco as espécies. Então, aí eu fiz aqui uma análise modo Q, aonde estão aqui, agora, né? Aonde eu verifiquei aqui, ó. Isso sem fazer teste de nada. Eu não fiz nenhum teste aí, porque não tinha esses bootstrapping na época que eu fiz. Fiz um dendrograma, né? Aí quando eu dei uma olhada, todas as amostras daqui eram pampo e todas que estavam aqui era pargo. Aí quando eu fui olhar aqui dentro desse grupo aqui, ó, eu vi que todas eram no verão, eu vi que todas eram no inverno. Então, estava separando de maneira muito clara, né? Verão e inverno. Se separava é porque a fauna foi diferente, né? O que era exatamente que deu a diferença na fauna para separar tão bem? Aí eu olhei pargo. Pargo separou também verão e inverno, mas aí separou um outro grupo aqui, ó. Certo. Esse daqui, não, então foi lá os grupos, né? Aqui, ó, um grupo. Aqui pampo, verão, pampo, inverno, pargo, inverno, verão, e assim por diante, tá? Modo Q. Beleza. Então, na realidade, aqui, ó, eu de cara, às vezes os dados estão, assim, mostram isso pra gente tão evidente. Para que eu vou fazer teste aqui? Se é significativo ou não? Se tá todo mundo aqui do verão e todo mundo do inverno, né? Depois, eu fiz análise física também, com mapa, massa d'água, etc. Depois a gente demonstrou por que tinha essa diferença tão grande quanto verão e inverno. Porque, na realidade, tinha um vórtice muito grande que se formava aqui por causa de intrusão de água fria e tal. Era um vórtice, né? A corrente do Brasil vem aqui, ó, e quando ela faz essa curva, ela fazia um vórtice. E esse vórtice aí modificava muito, né? Então a gente conseguiu interpretar isso depois. Mas beleza, aqui está o modo Q, né? Aí se voltar aqui para frente, eu fiz o modo R. E ainda não sabia exatamente que espécie era qual, mas assim, ó, eu fui fazendo uma assim, ó. Aí deu 2 grupos, aí depois dividiu, mas aí eu peguei e fui lá bem lá embaixo, ó. Peguei o grupo A, o grupo B, o grupo C, D, E, F e G, ó. Cada tracinho desse aqui é um molusco, né? É uma espécie de molusco. Aí eu comecei a olhar esses grupos aqui e comecei a dar nome para eles. Por quê? Porque primeiro eu separei e tal, e vamos voltar lá para outra, ó. Então eu tenho cores, né? Então vamos olhar aqui, ó. Pampo, no verão. Tinha um grupo lá, que é o grupo verde, que dominava em termos de proporção só desse grupo aqui. Né? Essas amostras aqui que foram tiradas no verão, a porcentagem de espécies desse grupo verde pegava quase 50%. Quem é o grupo verde? Esse grupo verde aqui que eu chamei de dominante em pampo. Não sabia que... Depois eu vi quais eram as espécies daí, né? Então percebam que vai havendo uma modificação. O que modificou realmente de verão para o inverno? Foi o aumento muito grande do grupo verde, né? Eu chamei de quê? Dominante em pampo. Eu não falei não, nem verão nem inverno, eu falei dominante em pampo. E é verdade. Ela domina em pampo. Só que domina mais ainda no inverno. Tá? Isso daqui, então, é a porcentagem, né? Vamos de novo aqui. Isso aqui é a porcentagem e aqui eu coloquei a densidade média. Aonde? Nessas estações só aqui, ó, inverno. Então eu tenho 1A, 1D, 4A, 2D e tal. Só essas aqui. Só essas aqui, ó. Essa proporção foi do grupo, daquelas espécies que estavam lá, nesse grupo aqui. Só.
Aí eu consegui ver a grande diferença qual foi. Que nesse grupo de verão aparece um grupo amarelo aqui, né? E aqui aumenta um pouquinho o grupo vermelho. Tanto em termos de proporção quanto em termos de dominância mesmo, né? E aí assim por diante, aí foi olhando o pargo. Aí percebam que a dominância era bem diferente, né? Que proporcionalmente, ó, aqui está 58%, aqui está, sei lá, 68, 64%. Mas em termos de densidade, é uma dominância bem menor, né? Então esse grupo aqui, Pampa, ele realmente é uma dominância alta desse grupo verde. Aqui dominava em Pargo, mas era uma dominância menor, né? Os outros grupos quase não tinham, poucos indivíduos e tal. Enfim, eu usei. Você usou algum algoritmo aqui para testar a significância desse grupo aqui? Não usei nenhum. Eu simplesmente fui no nível o mais baixo possível que eu consegui interpretar. Eu não desci mais desse nível aqui. Por quê? Porque eu tentei interpretar eu vou dividir esse A aqui em dois. Eu tentei interpretar e ficou muito confuso, não conseguia. Eu falei, bom, então eu vou parar aqui. Aqui eu consegui interpretar. E a interpretação foi justamente essa que vocês viram aqui, ó, né? Então, isso é uma análise nodal também? É uma análise nodal. Por quê? Porque eu uso informação gerada pelo modo R e comparo ela com a informação gerada no modo Q. E usei, ao invés de mapa de calor, usei essas duas formas de representar. A proporção dos grupos do modo R, que apareceu em cada grupo o modo Q, e a densidade média de cada grupo em cada grupo aqui. E com isso, eu faço uma interpretação, eu faço uma análise avançada, né? E aí eu gero hipóteses assim novas e tudo, né? Apenas fazendo uma... como é que eu vou dizer? Rearranjando e tal, e usando uma outra maneira de análise nodal sem ser mapa de calor. E esses grupos aqui, olha, eles não necessariamente precisavam ser os grupos daqui, ó, do modo R. Eles poderiam ser grupos de outra coisa. Por exemplo, se eu estou trabalhando com fitoplâncton ou com zooplâncton, né? Eu posso fazer assim, ó, carnívoros, herbívoros, detritívoros, e veja a proporção. Para quê? Para entender padrão, né? Que espécies que são essas aqui, que grupos que são esses aqui, né? Então, não necessariamente eu tenho que usar a informação do modo R, né? Tanto que eu posso fazer vários dendrogramas com esses grupos. Esses grupos aqui vieram do grupamento R, mas eu posso fazer grupo funcional, né? De função no ecossistema, das espécies que vivem lá, tá? E com isso eu gero uma outra camada de informação, né? Que eu estou trazendo para análise. Certo? Entendido isso daqui? Sim, professor. Sim, professor. É um pouco complexo, mas eu acho que eu entendi. O que ficou complexo? Quando o senhor fala das siglas, assim, o que significa o Pampo, o Pargo? Eu falei, ó, Pampo é uma plataforma de petróleo. Esse aqui é o litoral do Rio de Janeiro. Foi um trabalho que eu fiz para a Petrobras. Aqui, ó, nessa cruzinha aqui, Pampo, é uma plataforma de petróleo que ficava aí, chamava Pampo. Isso aqui é uma outra plataforma chamada Pargo. Foi feita a massa de sedimento no entorno dessa plataforma aqui, de bentos, de organismos bentônicos. Certo?
E essas amostras todas estão aqui, ó, as amostras coletadas é o modo Q. Aí quando eu faço a classificação, eu vejo que todas essas amostras desse grupo aqui são de Pampo e todas essas são de Pargo. E assim por diante. Esse aqui é o modo Q. E o modo R é aqui, ó, a quantidade de espécies que teve, ó, teve espécie pra caramba. E eu selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de espécies, né? Certo. Melhorou? Sim. Aí eu só cruzei, né? Eu só peguei a informação que estava aqui e cruzei com a informação que estava aqui, né? É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ir cruzando a informação para entender os padrões, né? Então tá. Alguma dúvida? Acho que não, professor. Vamos continuar. São 4h15. Eu queria pular direto, mas eu acho que vai ficar pouco. Eu vou... Vocês me dão aí uns 10 minutinhos, 15 minutos, vai para tomar uma água e tal, e aí a gente volta aqui em seguida, tá? A gente vai continuar a classificação, vamos definir aí atividades, aí na semana que vem, vai ser, eu acho que é a última semana, né? Não é? É a última semana. 14 e 16, é isso. Aí então 14 e 16 a gente deixa para falar só sobre ordenação. Ok? Tá ok. Então tá. Ok. Então 15 minutinhos no máximo aí. Já volto.